Glória a Deus. Quantos estão felizes no Senhor Jesus? Quantos domingos faltam para acabar o ano, hein? Esse, mais 2. Estamos perto já. Glória a Deus. O mesmo Deus que foi fiel com a sua vida e com a sua palavra em 2019, será fiel também em 2020, em nome de Jesus. O mesmo Deus que governou o universo em 2019, irá governar o universo em 2020. O regente do ano 2020 é o mesmo regente de 2019. O Senhor Jesus, o dono do mundo. Amém? Quantos creem? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa noite? Amém. Amados, hoje nós temos alguns objetivos para cumprir hoje aqui. O primeiro deles, sem dúvida, o mais importante é meditarmos juntos na palavra do Senhor. Mas também estamos reunidos aqui nessa noite por alguns outros motivos. Temos uma cantata muito especial e linda, construída pelo nosso Ministério Infantil, Ministério dos Kids. E hoje também estamos reunidos para agradecer ao Senhor por tudo que nós vivemos em 2019, nos nossos links de comunhão e nos nossos departamentos de serviço. E nós estamos aproveitando o ensejo para, junto com os irmãos, agradecermos ao Senhor por tudo que vivemos nesse sentido ao longo do ano, e também para mostrarmos para os irmãos algumas coisas que talvez vocês não saibam sobre a nossa comunidade, a forma como temos servido, a forma como você pode se engajar naquilo que estamos construindo hoje aqui. Mas, antes de tudo, eu te convido a meditar um pouco na palavra de Deus comigo. Amém? Quantos têm sede e fome por mais de Cristo Jesus? Bom, eu queria começar essa meditação falando sobre uma pergunta. E a pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Sabe, essa é a pergunta mais importante da sua vida. Essa é a pergunta mais importante da sua eternidade. Quem é esse homem que dividiu a história, que impactou gerações e nações? O homem mais importante da história do mundo. Ninguém disse o que ele disse. Ninguém foi capaz de fazer o que ele fez. Ninguém fez as alegações que ele fez. Ninguém disse ao seu próprio respeito aquilo que ele disse ao seu próprio respeito. Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Quem é Jesus? Quem é Jesus? C.S. Lewis falou certa vez o seguinte: o homem, o ser humano, quando ouve falar acerca de Jesus e do Evangelho, só tem 3 opções. Qualquer ser humano, quando ouve a mensagem de Cristo Jesus e aquilo que ele falou e o que ele fez, só tem 3 opções. A primeira opção é chegar à conclusão de que Jesus era um mentiroso. Essa é a primeira opção que você tem. Não, esse homem, ele disse que era o Filho de Deus, mas ele sabia que estava mentindo. Ele falou o que ele falou e fez o que ele fez, mas ele sabia no seu coração que tudo aquilo não passava de uma farsa. Era uma estratégia para influenciar pessoas. Essa é a primeira opção. A segunda opção que você tem quando olha para Jesus e fica sabendo daquilo que ele fez e daquilo que ele falou, é chegar à conclusão de que ele não era um mentiroso, mas ele era um lunático. Não, veja bem, Jesus até era um cara sincero. Ele pensava realmente aquilo que ele dizia. Ele não era um mentiroso, mas ele não era um cara comum. Ele não sabia muito bem o que estava falando, ele estava viajando na maionese. Porque ninguém em sã consciência fala que é o Filho de Deus sem de fato ser. Então, Jesus era um lunático. Mas C.S. Lewis fala que existe uma terceira e última opção. Porque se você chegar à conclusão de que Jesus realmente disse o que ele disse, se você chegar à conclusão de que Jesus realmente é o Filho de Deus, e que ele estava certo quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você acha que isso é verdade, e se você tem fé de que essas palavras são verídicas, só te resta a terceira opção. E a terceira opção é entregar a sua vida a esse Senhor e dizer: Jesus, se o Senhor está certo, então a partir de hoje eu vou dedicar a minha vida e toda a minha eternidade para conhecer
e prosseguir em conhecer quem o Senhor é. Quantos escolheram a terceira opção aqui nessa noite? Amém. Eu queria meditar um pouco sobre isso. Eu queria olhar para a Bíblia e perceber o que a Bíblia fala a respeito desse homem. E eu queria te convidar a abrir Colossenses capítulo 1. Você vai ver que é uma meditação muito rápida, porque eu quero fazer algumas outras coisas com vocês hoje aqui, vocês vão entender. Colossenses 1:15. Olha o que a Bíblia fala a respeito desse tal Jesus. Vamos ler juntos. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é Jesus. É isso que a Bíblia fala acerca desse homem. Amados, quando eu olho para esse tal Jesus, quando eu olho para esse homem e comparo comigo, eu nunca vou mudar a percepção de que eu sou inferior a ele, sempre serei, porque quando eu me comparo com Cristo, mesmo depois de ter sido justificado e santificado e ser aceito como filho de Deus, eu só posso chegar à conclusão de que ele é digno de adoração e eu não. Ele nunca teve um início e eu tive. O Jesus histórico, o Jesus homem que foi concebido em Maria, ele não começou ali. João chega a dizer que ele estava no início com Deus. O verbo que se fez carne em um determinado momento, ele já existia antes de todas as coisas. Como eu vou me equiparar com um Deus tão majestoso no qual eu subsisto? Se eu morrer e deixar de existir, ele continua sendo Deus, mas sem ele eu não sou ninguém e eu nem consigo existir. Esse é o mesmo Jesus que estava desde o princípio na criação. Esse é o Jesus que estava quando Deus disse: façamos, criemos. Esse é o mesmo Jesus para o qual todo o Velho Testamento aponta nas suas sombras. Ele é a rocha na qual Moisés se firmou. Ele é o mar que se abriu. Ele é o cordeiro que foi imolado. Jesus aparece no Velho Testamento em todas as epifanias que são narradas na narrativa do Antigo Testamento. Por exemplo, todas as vezes que aparece no Velho Testamento o anjo do Senhor com A maiúsculo, nós vemos uma manifestação, uma epifania do próprio Deus na pessoa de Cristo. O anjo do Senhor que aparece para Josué, o anjo do Senhor que aparece para Gideão e que Gideão sente medo, o anjo do Senhor que aparece na fornalha. A bispa falou aqui outro dia, o quarto homem da fornalha não era um anjo comum. Tanto é que os anjos de Apocalipse, João tenta se prostrar para adorá-los e eles falam assim: não, João, nós somos apenas seus conservos. Mas esse anjo do Senhor que aparece no Velho Testamento, ele permite que as pessoas o reverenciem, que as pessoas se prostrem diante dele. Jesus não tem início, pelo contrário, ele é o início. Ele mesmo disse: João, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Vamos ver o que o escritor de Hebreus fala a respeito desse Jesus em Hebreus de 1 a 9. A carta aos Hebreus de 1 a 9. Olha o que a Bíblia fala a respeito desse Jesus. Presta atenção. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu
constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita na majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Até aqui, os querubins o adoram. Os próprios demônios um dia irão todos se prostrar e declarar que Ele é o Senhor. Todos os homens, todas as criaturas, os querubins, os serafins, os 24 anciãos se prostram para declarar que esse Jesus é o Senhor do universo. Afinal de contas, todos nós somos criaturas e Ele criador e sustentador de tudo que existe. Agora para pensar, porque eu queria falar um pouco sobre voluntariado nessa noite. Eu queria falar um pouco sobre serviço, olhando para esse rei, que é a exata expressão do Pai, portanto, é a nossa maior referência de como viver, como agir, o que devemos fazer, o que devemos ser nesse mundo. A forma como você vive depende da forma como você olha para esse tal Senhor. E sabe o que eu vejo? Esse mesmo Senhor do universo, esse mesmo Jesus pelo qual tudo existe, Ele decidiu se manifestar em vida. Ele decidiu se despir da sua glória por amor a você. E a Bíblia diz que Ele se fez carne. O Verbo, a palavra de Deus, tirou a sua roupa de majestade e de rei e veio ao mundo em forma de homem. E sabe de uma coisa? Ele decidiu não vir como um ser humano famoso ou numa família abastada. Jesus poderia ter se manifestado numa família rica, filho de um grande imperador, filho de um rei, filho do imperador romano, o maior império do mundo até então. Ele poderia ter vindo como filho de César. Ele poderia ter vindo numa família rica. Ele poderia ter vindo como um general de muitos exércitos. Mas não. O Senhor da glória, de maneira completamente ilógica para mim e para você, de maneira completamente escandalosa para o homem que não tem percepção espiritual, decidiu se manifestar no ventre de uma simples mulher, sem muitos bens, sem muito dinheiro, noiva de um carpinteiro, sem muitas propriedades, sem muito patrimônio. Esse mesmo rei decidiu nascer numa manjedoura, num estábulo. Ele poderia ter escolhido deitar num berço de ouro, mas ele deitou numa manjedoura. Ele nasceu num lugar onde os animais defecavam e não tinha um cheiro muito agradável. E a vida vai passando. A Bíblia diz que ele era um homem de dores. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Até que chega no final da sua vida e a coisa começa a ficar menos ilógica ainda, quando nós chegamos à famosa paixão de Cristo. Porque nós olhamos para Ele, o nosso Senhor, aquele que sustenta todas as coisas, e nós vemos o Senhor dos Senhores despido, sangrando, sendo esbofeteado pelos nossos pecados, sendo traído, torturado. A multidão grita: crucifica-o. O seu próprio povo o rejeitou. O Senhor dos Senhores escolheu se manifestar como servo. O Rei do Universo resolveu se manifestar como um escravo. Mateus capítulo 20 narra uma história em que os seus discípulos estão discutindo, uma discussão besta. Jesus fala um pouco sobre o seu reino vindouro, e então os discípulos começam a discutir quem era o maior. Ah não, eu sou mais importante, ele fala mais de mim, eu sou o queridinho dele, eu vou me assentar à direita, à esquerda. Não, você não tem potencial, eu sou o mais importante, eu sou o mais proeminente. Jesus começa a ouvir aquela discussão, e aí Jesus fala uma das coisas mais lindas
e mais reveladoras acerca dos valores do reino dele. Ele fala: olha só, vocês não entenderam nada sobre o reino que eu vim e estabeleci. Olhem para os reinos das nações, olhem para os imperadores e os governantes deste mundo caído. Eles exercem o seu poder através do medo, da coação. Eles sustentam os seus títulos através da influência, do dinheiro, do poder. Não será assim no meio de vocês, porque nesse reino que eu vim estabelecer, aquele que quiser ser o mais importante, deverá primeiro ser o servo de todos. Nesse reino que eu vim estabelecer, aquele que quiser ser honrado e quiser ser o primeiro se faça escravo de todos. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o reino que o nosso rei veio estabelecer. Um reino completamente de ponta cabeça. Um reino que vai na contramão do mundo. Um reino onde a liderança não é conquistada pela coação ou pelo medo, ou por títulos dados por homens, mas pelo exemplo, pelo serviço. Um reino onde o mais importante é aquele que escolhe o final da fila. O mais líder, o mais proeminente é aquele que escolhe os bastidores. Até que chegamos ao ápice do ministério do Messias. João capítulo 13. Depois de 3 anos fazendo sinais e prodígios, Jesus poderia estabelecer o reino que ele quisesse, da forma como ele quisesse. Vamos lá, se você fosse um discípulo do Senhor Jesus naquela época, um homem que andou sobre as águas, multiplicou pães, um homem que fez a figueira secar, você faz o que ele mandar, certo ou errado? Se ele dissesse assim: não, eu quero que todos vocês venham rastejando para mim, e depois deem 3 pulinhos, e depois batam a testa no chão, todo mundo ia fazer. Quem não obedece a um homem que faz tais milagres? Mas sabe o que João 13 fala? Que no ápice do seu ministério, um pouco antes de morrer, esse rei não escolheu pegar um cetro de ferro, ele não escolheu fazer um trono humano, ele não pegou uma espada para liderar exércitos. No auge do seu ministério, ele não pegou uma coroa de ouro com diamantes e diademas. Sabe qual foi o objeto ou os objetos que ele escolheu? Esse rei escolheu uma bacia e uma toalha. E ele pega uma bacia e uma toalha e se ajoelha na frente dos seus servos e limpa os pés de cada um deles. Depois a Bíblia diz que o nosso Senhor se levanta naquela mesma oportunidade e diz: talvez vocês não estejam entendendo o que eu estou fazendo, mas presta atenção, vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus não tinha nenhum tipo de problema de identidade, ele sabia quem ele era, mas ele fala o seguinte: vocês me chamam de mestre e Senhor, e eu, sendo mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Então, a partir de hoje, façam a mesma coisa uns com os outros, porque nesse reino que eu estou estabelecendo, será assim. Esse é Jesus, o maior voluntário da história, o maior servo da história, que sendo rei escolheu servir, não somente para a gente apreciar e dizer que bonitinho, mas para que a gente aprenda que nós podemos fazer igualmente e seguir o exemplo dele em serviço. Ele é a exata expressão do Pai e escolheu servir. Que em 2020 nós possamos olhar para esse mestre e sermos tão servos quanto ele. Eu queria concluir lendo um dos meus textos preferidos nas Escrituras, Filipenses 2, versículo 5. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Você pode perguntar: e então, apóstolo Paulo, diante de tamanho exemplo,
Depois de olhar para Jesus e verificar o que Ele fez, qual deve ser a nossa atitude? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos responder: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que em 2020, pode aplaudir ao Senhor Jesus, que em 2020 a gente possa entender que vale a pena servir, que para que outros possam viver, vale a pena ofertarmos a nossa vida, vale a pena sofrermos e até mesmo ocupar cargos de humilhação, para que outros possam se sentir amados, porque nesse reino do qual nós fazemos parte, o serviço não é a causa, mas é a consequência. A causa é a minha natureza, a causa é a minha nova identidade, a causa é o serviço que Ele fez. O meu serviço é uma consequência do serviço de Cristo Jesus e da forma como Ele primeiro nos amou. Quantos podem dar um glória a Deus e podem aplaudir ao Senhor Jesus? Deixe-me orar por você, porque eu creio que em 2020 será um ano de muito serviço em sua vida. E eu creio que assim como todos aqui nesse auditório, você pode se levantar hoje e dizer: Senhor, conta comigo. Amém? Eu queria olhar um pouco para Jesus agora, para falarmos sobre comunhão. Quando eu olho para o Mestre, eu percebo o quanto Jesus gostava de mesa. Eu acho que é por isso que ele era filho de carpinteiro. Alguns chegam à conclusão nas escrituras de que ele também aprendeu o ofício, né? E que ele mesmo aprendeu o ofício da carpintaria. Eu acho que Jesus gostava não só de fazer mesas, mas também gostava muito de sentar nelas para comer. Ele sentava na mesa com todos. Olha só o que eu vou dizer com muito cuidado. Jesus não fazia distinção de pessoas quando o assunto era sentar na mesa com eles. Desde o início do seu ministério, na primeira oportunidade em que vemos Jesus operar um milagre, ele vai para um casamento, uma celebração de comunhão em Caná da Galileia. Casamento de gente rica, que tinha muita bebida, muito vinho. E ele senta na mesa com eles. Mas da mesma forma que ele era capaz de sentar na mesa com gente rica, ele também sentava na mesa com gente pobre, gente marginalizada, gente que era rejeitada pelos próprios religiosos da época, gente que a própria sociedade excluía. Ele tinha coragem de tocar em leprosos, ele tinha coragem de sentar na mesa com prostitutas, com publicanos, com ladrões. O mesmo Jesus que vai para um casamento de gente rica, também foi para a casa de um fariseu, também foi para a casa de um pescador, Pedro. E é engraçado que sempre no ambiente da casa, no ambiente da intimidade das famílias, os maiores milagres acontecem. É a sogra de Pedro sendo curado, foi na casa. É a salvação chegando na casa de Zaqueu, foi na casa. É a água transformada em vinho. Uma das cenas mais lindas do ministério de Jesus, quando o seu pé é ungido e enxugado pelos cabelos de uma mulher que era mal vista pela sociedade. Isso aconteceu na casa de alguém. Essa era a forma como Jesus trabalhava. Senta na mesa comigo, vem cá. Senta na mesa e deixa eu compartilhar não só o pão material, mas o pão que não perece. Tanto é que ele chegou a dizer:
que os antepassados daquele povo provaram o maná, mas todos eles morreram. Mas aqueles que provassem do pão da vida, que era a sua própria vida, teriam a vida eterna. É engraçado que quando Zaqueu queria muito ver Jesus, ele não se sentia digno de ver Jesus. Ele tinha posses, ele era um homem que tinha influência na sociedade, mas ele era um ladrão. Zaqueu era um publicano que roubou muita gente, a Bíblia fala isso. Se fosse nos dias de hoje, certamente Zaqueu estaria na Lava Jato. Apesar de ser rico e influente, a sua consciência o condenava, ele não se sentiu digno de falar pessoalmente com Jesus. Ele ficou sabendo que Jesus estava passando, subiu numa árvore, porque ele era pequenininho, para ver o mestre passando. Jesus não aceitou isso. Jesus passando, olhou para a árvore, viu aquele homem pequeno e chamou Zaqueu pelo nome e disse: Zaqueu, desce daí, eu quero comer com você. Naquele momento Zaqueu deve ter pensado: Jesus, eu acho que o Senhor não sabe quem eu sou, porque o Senhor é santo, eu sou ladrão. O Senhor é justo, eu roubei muita gente. Zaqueu, nesse momento eu estou mais interessado em amar você do que em apontar os seus pecados. E Jesus então, ele vai para a casa de Zaqueu, e você não vê a Bíblia registrando uma bronca, ou Jesus olhando para Zaqueu e dizendo: seu pecador miserável, devolva esse dinheiro antes que eu te mande para o inferno. Não. Zaqueu senta na mesa, Jesus senta na mesa e come com ele. Sabe qual foi o resultado? Zaqueu se arrependeu. Zaqueu teve a vida transformada. A mesa de Jesus era uma mesa de cura, era uma mesa que gerava arrependimento. A mesa, a comunhão dos santos na presença do Senhor, gera vida. Você quer abençoar a vida de alguém aqui? Chama ele para comer. De preferência algo fitness, tá, gente? Vamos mudar a nossa mentalidade de comunhão em 2020, em nome de Jesus. Tem mesa com salada, certo? Mas se não for salada, então joga duro mesmo. Principalmente no link, porque dizem que comida de link não engorda. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. A Bíblia diz que Jesus era conhecido porque ele recebia, e o termo deixa entender que Jesus recepcionava na sua própria casa, no lugar onde ele estava passando uma temporada, ele recebia prostitutas e pecadores. Lucas capítulo 15 deixa muito claro que Jesus abria o seu ambiente familiar e a intimidade do seu lar para sentar na mesa com pessoas rejeitadas, de forma que os fariseus e os doutores da lei apontavam para ele e diziam: olha lá, é esse o mestre de vocês? Que recebe pecadores e come com eles? Esse é o nosso mestre. O Deus que não precisava nos acolher, não precisava nos escolher, ele não precisava pela sua graça nos purificar, mas ele escolheu fazer isso. Mateus capítulo 11 fala de uma crise que as pessoas tinham quando olhavam para Jesus, porque os fariseus olhavam para João Batista e viam que João Batista já era um homem fora da curva, porque João Batista veio antes, se vestia com peles de camelo, não bebia vinho, comia pouquíssima coisa, jejuava, basicamente comia gafanhotos e mel silvestre e anunciava o reino de Deus. Depois veio o Filho do Homem, que diz que é do mesmo time de João, e eles não entendem nada, porque Jesus comia de tudo, bebia vinho e sentava na mesa com pecadores, de forma que Mateus 11 declara que Jesus começou a ficar famoso com a alcunha de amigo de pecadores. Essa era a fama de Jesus. E mais do que isso, Jesus tinha um costume que era muito importante. Presta atenção nisso aqui, por favor, não perde isso aqui não. Jesus tinha o hábito de sentar na mesa, principalmente com seus discípulos, e ele fazia um gesto, um movimento que ficou gravado no coração dos discípulos. Era esse gesto aqui. Ele sentava na mesa e era costume de Jesus pegar um pedaço de pão e partir. Ele pegava o pão e partia, ia para outro lugar, entrava na casa e fazia esse símbolo, esse gesto. Isso ficou gravado na memória dos discípulos.
Isso se tornou uma marca de Cristo Jesus. O partir do pão passou a ser uma forma de identificação dos aprendizes com o seu Senhor. De forma que em Lucas 24, nós vemos uma narrativa na qual Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. E havia dois discípulos que estavam indo de Jerusalém a caminho de Emaús. Uma boa caminhada de 11 quilômetros. Quantos aqui caminham 11 quilômetros? Quantos costumam correr pelo menos 10 quilômetros toda semana? Olha só, uma ou duas mãos aí. Naquela época era um costume. Eles caminhavam ou então andavam de jegue. Mas naquele dia eles resolveram ir andando mesmo. Uma caminhada de bastante tempo de Jerusalém até Emaús. 2 discípulos. A Bíblia diz que um deles se chamava Cleopas. O outro a Bíblia não revela qual era o nome. Eles estavam andando tristes, porque eles pensaram que o mestre havia morrido, mas não tinham ressuscitado. A Bíblia diz que Jesus aparece para eles, mas os seus olhos não conseguiram identificar que era o Senhor. Engraçado, né? Depois de 3 anos e meio caminhando com a pessoa, a Bíblia não explica muito bem se foi uma coisa que Jesus escolheu, ou se os caras eram muito desatentos, ou sei lá o que foi. A Bíblia deixa claro que os seus olhos estavam vendados. Eles começaram a caminhar com Jesus na direção de Emaús, conversando com Jesus sobre a Bíblia, e não identificaram que era o mestre que falava com eles. Mas a Bíblia diz que quando chegaram no destino para onde eles estavam indo, Jesus fez como se fosse indo embora. Olha, está tarde, eu vou pegar o meu caminho. Mas algo estava ardendo no coração daqueles 2 discípulos. Eles não entenderam que era Jesus, mas eles entenderam que algo estava causando um rebuliço no coração. A forma como aquele homem falava com autoridade acerca das Escrituras, eles estavam começando a reconhecer aquilo de algum lugar. E então, inquietos, eles convidaram o Senhor e disseram: olha só, nós gostamos tanto de você. Você é tão especial, fica com a gente. É deselegante se a gente despedir você sem nenhum alimento. E Jesus gostou desse negócio. Jesus já gostava quando alguém abria a porta de casa e dizia: entra. Jesus gosta disso. Até hoje ele gosta disso. Jesus disse: opa, alguém me convidando para entrar, sentar na mesa e comer um bom pão, é comigo mesmo. Jesus entrou. E a Bíblia diz em Lucas 24, que Jesus mais uma vez senta na mesa com aqueles discípulos. E então a Bíblia diz que ele abençoou o alimento, e ele pegou um pequeno pedaço de pão e fez assim. Foi naquele gesto que os discípulos a caminho de Emaús identificaram: ei, esse gesto nós conhecemos, é o nosso Senhor, você é Jesus, o nosso Senhor ressuscitou. E parece que Jesus desapareceu naquele momento, e aqueles discípulos então disseram: ei, como nós podemos ser tão burros? Não nos ardia o coração quando ele falava das Escrituras? Mas repare que foi o partir do pão que fez os discípulos reconhecerem o seu Senhor. A Bíblia também conta de um dia que o próprio Deus Pai, sentou na mesa com pecadores para partir o pão. Porque quando Jesus estava na cruz, Cristo Jesus na cruz do Calvário, é o Pai dizendo para a humanidade: quem quiser venha, quem tiver fome e sede venha. Jesus na cruz é o Deus Pai sentando na mesa com pecadores e dizendo: aquele que tiver fome, tome aqui, o pão é o corpo do meu filho, o vinho é o seu sangue vertendo na cruz. Deus gosta do partir do pão, e os seus discípulos aprenderam isso, de forma que quando a gente vai para Atos, no capítulo 2, versículo 46, Jesus já tinha voltado para o Pai, e nós vemos que na vida dos discípulos o partir do pão continuou sendo um costume. Porque Atos 2,46 fala o seguinte, olha só, vamos ver o que é que fala lá. Todos os dias, diga comigo, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, esse era o primeiro lugar,
E partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Próximo versículo: louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Perceba que na vida dos discípulos de Jesus, até mesmo depois, esse costume continuou. O costume de se reunir em casa, de abrir a casa para os irmãos e dizer: venham, sentem na mesa comigo, vejam como a minha família se reúne, vejam a realidade da minha casa, da minha família, senta na mesa comigo. Será que sua vida foi assim em 2019? Nós temos os nossos links aqui na igreja. Os links são somente uma estratégia para fazer esse princípio acontecer. E eu não sei se você participou ativamente disso em 2019, mas eu queria te propor um desafio para 2020. Que você faça parte disso. Faça parte desse grupo que semanalmente tem aberto as suas casas para que outros irmãos sejam acolhidos e integrados em amor. E eu queria terminar essa meditação com uma cajadada da Bíblia acerca da hospitalidade. E eu queria que esse versículo ficasse principalmente para você que não sabe muito bem se quer participar desse negócio de link, se deve abrir a sua casa para receber os irmãos. Vamos ver o que a própria palavra de Deus tem para falar para você nessa noite. Vamos lá? Vamos abrir 1 Pedro 4, versículo 9, um versículo bem pequenininho que fala o seguinte, 1 Pedro 4, versículo 9: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. É só isso aqui. Esse é o texto. A Bíblia está dizendo: recebam uns aos outros na casa de vocês. Mas tem um detalhe: sem reclamar, viu? Eu tenho certeza que a Bíblia sabe que às vezes é complicado esse negócio de ser hospitaleiro, né? Tem irmão que come demais, tem irmão que passa do horário, tem irmão que não vai embora, tem irmão que é meio deselegante, mas vale a pena. Obrigado aos irmãos que durante o ano abriram as suas casas para acolherem pessoas. Obrigado aos irmãos na nossa comunidade que em 2019 sabem muito bem o quanto foram acolhidos por Jesus e repetiram isso, da forma como foram acolhidos pelo Senhor. Acolheram pessoas também. E fica aí o versículo para você em 2020. Sejam mutuamente hospitaleiros. Mas não se esqueça de um pequeno detalhe: sem reclamação. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?